Meninos e meninas, chegamos aí a mais uma aula de filosofia do terceiro bimestre. É a nossa aula de número 4, que traz como título uma provocação. Respeite as minas. A gente vai estudar, a partir dessa ideia, a filosofia, a relação que tem entre filosofia e a questão de gênero, principalmente na obra de duas grandes autoras, que é Olympe de Gouges e Simone de Beauvoir. Vocês perdoem meu francês, que ele é assim, não é tão perfeito assim. Mas a gente vai trabalhar nessa aula as seguintes habilidades: identificar e criticar as práticas de humilhação social, construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceitos e analisar a condição dos seres humanos a partir da reflexão filosófica sobre diferenças e igualdades entre homens e mulheres. A gente tem uma pergunta para a gente começar a pensar essa questão das diferenças e igualdades entre homens e mulheres. A gente tem... A pergunta é: qual a razão social das diferenças entre homens e mulheres? A gente vai apresentar, obviamente, algumas ideias aqui, né? Não são todas. A gente não tem a pretensão de esgotar o assunto, até mesmo porque a questão, toda vez que a gente fala em movimento feminista, a gente tem que entender que ele tem várias ramificações, tem vários aspectos, várias ideias. A gente vai ficar aqui com a questão filosófica. Te recomendo que você veja esses dois vídeos falando sobre a questão da Simone de Beauvoir e a condição feminina. Um desses vídeos é da filósofa brasileira Djamila, ela falando dessa questão aí da filosofia da Simone de Beauvoir, mas trazendo isso também para o universo da mulher negra. Então, bastante interessante. Caso você não queira ver os vídeos, né, prefira ler, te recomendo a leitura desses dois textos aqui. Um é sobre as 8 francesas que mudaram a história. Você vai ter lá tanto a história e o pensamento da Olympe de Gouges, quanto da Simone de Beauvoir. E a leitura desse artigo aqui, da super interessante, da editora Abril, né, falando o que é o feminismo. Beleza? Seguindo em frente. Claro que para falar sobre a condição da mulher e pensar a partir das ideias de alguns filósofos, né, nós tivemos filósofos como Platão, por exemplo, que diz que a mulher também pode ter o mesmo processo educativo que os homens. Você tem vários filósofos na história que falaram da importância e da relevância do papel da mulher na sociedade. Contudo, a gente tem uma ideia que vem do senso comum e me parece que alguns filósofos foram vítimas dessa ideia. Ou realmente eles revelavam uma ideologia que é uma ideologia do contexto da época que eles viveram. Um desses filósofos é é Aristóteles, tá? Que vê a mulher como um ser incompleto, né? O ser completo é o homem. Inclusive, as heranças genéticas que o bebê herda, ele herda do pai. Ou seja, a mãe seria apenas um invólucro aonde o bebê é gerado. Tem uma coisa interessante nessa ideia do Aristóteles que tem muito a ver com o senso comum, né? Já que a ideia do Aristóteles influenciou até a Idade Média e eu acredito que, mesmo com todos os avanços da medicina, da biologia, parece que ainda
está na cabeça de alguns homens em alguns lugares do mundo, né? Onde o filho pertence ao pai, como por exemplo, se eu não estou enganado, a algumas culturas islâmicas. Mas é a ideia que a gente tem que compreender que uma das razões para justificar que homens e mulheres são diferentes socialmente é a questão da biologia, é a questão do corpo, é a questão da maneira como os corpos são construídos de maneira diferente. Né? Os corpos de homem e mulher são diferentes. Né? Toda a questão da anatomia biológica do sexo, quanto a questão da musculatura, ou seja, fisicamente nós somos diferentes. Outro que cai nessa armadilha de usar essa diferença física para justificar filosoficamente uma ideia é Rousseau, que em seu livro Emílio, onde ele estabelece aí uma ideia de educação, né, ele coloca o Emílio como o homem ideal, né, como educar esse homem ideal, tem a Sofia, né, que seria a mulher ideal. A mulher ideal é a mulher cuidadora. E se você prestar atenção, né, a mulher, segundo o Rousseau, a mulher tem que se dar, tem que fazer as coisas frágeis, né? Ela deve cultivar as coisas belas e frágeis, deve aprender a ser mãe. A ideia da mulher cuidadora, a mulher que cuida do homem. E é muito interessante isso, porque é talvez o entendimento de que, como biologicamente a mulher é mãe, né, ela tem a possibilidade de ser mãe, ela teria como talento essencial, como talento natural, o cuidado com as crianças e, consequentemente, com os homens. Então, de novo, essa justificativa baseada na biologia de homens e mulheres como justificativa para as condições sociais tanto de homens como mulheres. E muita gente usa esse argumento biológico como forma de justificar que homens e mulheres devem ser tratados de forma diferente dentro da sociedade. Né? Desde a questão do humor, desde a questão... Gente, eu já vi coisas muito loucas, né? Como se o cérebro da mulher fosse diferente do cérebro do homem. Um tem não sei quantos milhões de neurônios, o outro tem não sei quantos. O fato da mulher, por exemplo, ter um ciclo né, mensal, aí, o ciclo menstrual, e falar que, por exemplo, né, isso interfere na questão do humor. Então, por exemplo, uma mulher não poderia ocupar um cargo de chefia, porque ela estaria sempre influenciada por isso. Ou seja, sempre usando essa diferença biológica para justificar a situação social, o papel social, tanto de homens quanto de mulheres. Em alguns eventos da história, algumas mulheres se colocaram contra esse papel tão esperado, né, da mulher e questionaram isso. Uma das pessoas que fez isso foi uma francesa, lá na época da Revolução Francesa, chamada Olympe de Gouges. Na verdade, isso é um pseudônimo, mas eu gosto mais do pseudônimo do que do nome dessa dramaturga e, por que não dizer, filósofa. Vamos entender o contexto histórico. Houve a Revolução Francesa e uma das grandes lutas da Revolução Francesa é a igualdade, a liberdade e a fraternidade, grande lema. Ou seja, todos os cidadãos
são iguais, devem ter os mesmos direitos, devem ter respeitado a sua liberdade, devem ter respeitado a sua propriedade, ou seja, não há diferença entre nobres, plebeus ou seja, quem quer que seja. Todos os homens são cidadãos. Daí a construção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aí é que pega. A dona Olympe de Gouges olhou para isso e falou: opa, pera lá. E as mulheres? E é interessante que essa declaração, olha só, né? Uma declaração com todos os princípios iluministas, com os princípios de que a inteligência humana é capaz de produzir coisas boas para o homem e produzir a igualdade, quando vai fazer uma carta de direitos, esquece da mulher. E talvez seja esse o sentimento da dona Olympe, que ela percebeu que as mulheres foram esquecidas. Ou seja, os homens, né, esqueceram da companheira da mulher que lutou do lado dele, lado a lado com ele na Revolução. E olha que interessante, a Olympe de Gouges, quando como é que ela faz isso? Ela escreve em 1791 uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E apresentou essa carta junto à Assembleia Nacional do Povo, ou seja, como se isso apresentou esse documento para ser incluído lá na Constituição Revolucionária da França. Olha, né? Seria interessante que as mulheres tivessem direito, que as mulheres pudessem ter propriedade, que as mulheres fossem tratadas como cidadãs iguais. E olha as justificativas dos deputados. De novo, o argumento biológico. Isso que a Olympe de Gouges está propondo, da mulher ser tratada como cidadã, poder ter propriedade, ter direitos iguais, sem as mulheres a sociedade não degenera. Todas essas questões que ele está colocando, ela vai ser condenada à morte em 1793. Ela foi guilhotinada porque ela estava escrevendo contra a natureza das mulheres. Ela estava escrevendo contra aquilo que biologicamente se espera das mulheres. Ou seja, mulher é um ser fraco. Portanto, cabe a ela o universo do cuidado. Alguns artigos da Declaração da Olympe de Gouges são muito bacanas, é interessante. Tem texto aí na internet para você ler com mais detalhe, mas eu vou pegar esse primeiro e ver se realmente eles tinham razão, se ela estava falando contra a natureza das mulheres. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Olha o argumento biológico contra a natureza. Do que ela está falando contra a natureza? E é interessante a gente entender que a Olympe de Gouges vai ser fonte de inspiração para muitos dos movimentos que se iniciam aí no século XVIII e XIX, nessa busca das mulheres pelos mesmos direitos que os homens, como, por exemplo, o direito a votar, o direito a ter propriedade, o direito à sua autonomia, seu autossustento ou a sua independência, sem ter que necessariamente depender de um homem. Ok? Pessoa interessante aí, olha, para você que é ativista, para você que gosta do movimento feminista, é interessante conhecer depois mais a fundo as ideias da Olympe de Gouges. Outra grande autora
também francesa, hoje nós estamos muito francês, né? É Simone de Beauvoir, a grande Simone de Beauvoir, né? Mulher de Jean-Paul Sartre, é uma das principais vozes do existencialismo, dessa corrente filosófica que procura entender o homem inserido na sua existência. Ou seja, aquilo que nós fazemos na existência vem muito anterior à nossa essência. Né? Na verdade, a ideia das essências, elas são a essência de algo ou de alguém, ou a natureza de algo ou de alguém, é fruto da construção social, existencial, não da natureza. Então não há uma essência natural. Isso é um dos princípios do existencialismo. E a Simone de Beauvoir escreve um livro em 1949, poxa, ó, 71 anos, quando ela tinha 38 anos de idade. Ela escreve um livro chamado O Segundo Sexo. Gente, esse livro já provocou muita coisa. Inclusive, é uma das principais fontes de inspiração dos movimentos feministas que vieram pós Simone de Beauvoir. Que é nesse livro que ela fala a frase famosa, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí vamos tentar entender o que a Simone de Beauvoir quer dizer com isso. Ela parte da ideia de que existe uma visão tradicional, né, da dualidade do sexo, ou seja, homem tem um papel e mulher tem outra. De onde é tirado essa dualidade do sexo? Da questão biológica, né? Como o homem tem um corpo X, ele é mais voltado para a racionalidade, para a cultura, para a mente. Né? O papel do homem é ser o patriarca e o provedor, enquanto que o da fêmea, da mulher, né? Ela é comandada pelo corpo, pela natureza, pelas emoções. O papel dela é o cuidado e a criação das crianças. Ó, né? A ideia do Rousseau aí, ó, e a ideia de Aristóteles presente nessa tradição, nessa visão tradicional da dualidade dos sexos. Ou seja, uma visão baseada na constituição física de homens e mulheres. E ela diz que essa dualidade tradicional criou uma ideia de essencialismo feminino, ou seja, né, que a anatomia da mulher, então, predestinou a mulher a cumprir certos papéis. Papel de mãe, papel de cuidadora, papel de ser aquela voltada às coisas mais divertidas, mais cuidadosas no sentido de cuidado com o homem, cuidado com as crianças. Então, toda essa ideia de que a mulher é cuidadora não está muito ligada necessariamente à biologia da mulher, mas é essa visão tradicional do essencialismo feminino. E todas as questões que a gente vai pensando em termos de diferença, elas vêm baseadas nessa ideia de que há uma essência feminina como há uma essência masculina. E aí a Simone começa a questionar. Uma das perguntas é: será que realmente essa essência, essa diferença biológica torna homens e mulheres psicologicamente e cognitivamente diferentes? Será que o homem é mais inteligente que a mulher? Será que o homem é mais talhado, está mais preparado naturalmente para ser mais racional, enquanto a mulher é mais emocional? Será que tem coisas de menino e coisas de menina, realmente? Né? Tendências, estilos, cores. Será que isso realmente é baseado na essência, na biologia, né? Na maneira como os hormônios agem no homem e na maneira como agem na mulher? A Simone de Beauvoir vai entender que a raiz da diferença dos papéis sociais, da maneira como homens e mulheres vivem socialmente, não estão na essência.
O que ela quer dizer com isso? Então, não existe uma essência feminina? Não existe uma essência masculina? Não. As diferenças do corpo existem, né? Homens e mulheres têm corpos diferentes, homens e mulheres têm anatomia diferente. Mas a forma como a gente se comporta como homem ou se comporta como mulher, a forma como a gente entende o que é ser homem e o que é ser mulher, não tem a ver necessariamente com o nosso corpo. Essas construções, essas diferenças, elas são construções históricas e sociais. E eu vou arriscar dizer existenciais. Né? Já que para a gente entender a existência, a gente tem que entender o contexto tanto histórico quanto social. Ou seja, a maneira como homens e mulheres existem e se organizam dentro da sociedade em um determinado tempo histórico é o que determina qual é o papel de mulher da mulher, qual é o papel do homem, o que é coisa de mulher, o que é coisa do homem, o que é coisa de menina, o que é coisa de menino. Uma outra diferenciação muito interessante que a Simone vai fazer é essa diferenciação entre o que é biológico, né, e o que é social. Mas no sentido, por exemplo, de que o sexo, como físico, né, como parte do corpo, ele é biológico. Já papel de gênero, papel de homem e papel de mulher, é uma questão de construção social. Então, é por isso que ela faz a afirmação. Em termos de gênero, em termos de papel de gênero, de papel social, não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? Os homens e mulheres, tanto homem quanto mulher, são papéis socialmente construídos. E é muito interessante a gente entender isso. E eu só consegui, vou confessar para vocês, eu só consegui entender quando eu mudei a frase. Não se nasce homem, torna-se homem. Como não se nasce mulher, torna-se mulher. A maneira como a gente pensa, a maneira como a gente se coloca socialmente e a gente distribui os papéis sociais depende do contexto histórico. Não é o nosso corpo que determina. Veja bem como é que a gente educa meninos e como é que a gente educa meninas. A gente educa as meninas para o cuidado. A gente traz para elas bonecas, né, para ela aprender a cuidar de bebê. A gente traz cozinha, xicrinha, coisas que têm a ver com cuidar da casa. Quando o menino vai lá lavar a louça, as pessoas já ficam achando estranho. Não, olha, isso não é coisa de menino, isso é coisa de menina. Mas não é o corpo que diz isso. É a sociedade. Ok? Acho que agora ficou mais fácil você entender a frase da Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. E como é que a mulher vai se libertar, então, dessa dominação social? E aí a Simone de Beauvoir tem uma resposta que eu acho fantástica. Através da política, através da conquista dos direitos sociais, através de uma luta de ocupar os espaços de poder, ou seja, através dessa conquista de ocupar esses espaços, é que a mulher vai mudar ou fazer com que se pense diferente quais são os papéis de homens e mulheres dentro de uma sociedade. Claro que a Simone de Beauvoir está falando lá como filósofa, né, lá do seu gabinete. A gente sabe que a luta no cotidiano é muito mais complexa, é muito mais difícil, né? Tanto para a mulher ocupar esse espaço da política, quanto ocupar esse espaço de poder ou de influência dentro da sociedade. Mas veja que a Simone de Beauvoir está inspirando muita coisa que aconteceu aí nessa segunda metade do século XX, nesse começo do século XXI, em termos de movimento feminista, onde a gente percebe que as mulheres vêm conquistando esses espaços de poder, vêm conquistando esses espaços de mudança de atitude, tanto em relação aos homens, o papel dos homens, quanto ao papel das mulheres, tanto em respeito aos direitos dos homens, quanto aos direitos das mulheres. Um dos exemplos dessa mudança de política é a Lei Maria da Penha.
Mas isso é assunto para uma outra aula, ok? Entendida a ideia aí dos fundamentos de como essas duas filósofas entendem e fundamentam essas diferenças sociais entre homens e mulheres? Espero que sim. Vamos às nossas atividades. Para você que faz atividade impressa, existe aí uma pesquisa sobre a vida dessas pessoas, dessas mulheres aqui, né? Como é que elas, qual o papel delas dentro da sociedade, como é que elas influenciaram, como é que acontece, por exemplo, como é que tem acontecido a luta, né? Desde lá de Olímpio de Gouges e a Lei Maria da Penha, o que isso tem em comum, né? Qual é a semelhança entre a luta lá pela igualdade de direitos da Olímpia de Gouges e a Lei Maria da Penha, né? O que esses dois movimentos tão distantes na história têm em comum? Ok, queridos e queridas. Para você que faz atividade online, vamos em questão de vestibular, tá? Que é legal para a gente ir treinando e se preparando por aquilo que cai aí nos vestibulares. Questão número 1, Enem de 2015, 5 anos apenas, traz o pensamento de Simone de Beauvoir, entendendo que esse pensamento dela, né, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, marca todo o movimento de luta das mulheres pós-pensamento de Simone de Beauvoir. Então, a pergunta é, marca que movimento, marca que coisa, né? O que está marcando essa ideia? Lembra aquela palavrinha com F? Questão 2 ainda, pensamento da dona Simone de Beauvoir, onde tem um texto aí de leitura, né? Tanto pegando a ideia do senso comum e quanto ela vai argumentando a razão das diferenças entre homens e mulheres. E aí você tem que identificar em qual frase está contrário ao pensamento da Simone de Beauvoir. Qual dessas frases mostra, por exemplo, a ideia do senso comum em relação às diferenças entre homens e mulheres? Presta atenção, mexe com natureza, mexe com aquilo que é biológico em relação às diferenças de papéis tanto de homens quanto de mulheres. Questão número 3, aí ó, temos a Olímpia de Gouges na questão 3. Por que ela construiu a crítica dela, né, em relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Gente, lembra? Historicamente, ó, mulher e homem lutaram juntos na Revolução. O que aconteceu na hora de construir as leis? Os homens lembraram das mulheres? Ou as esqueceram? Deixaram elas de lado? A Olímpia de Gouges não é só uma revoltadinha, não está com raivinha. Ela está propondo uma mudança de visão do homem revolucionário, do homem francês, que esqueceu a sua companheira, que esqueceu que tanto homens quanto mulheres, se são companheiros de luta, são companheiros de direito. Questão número 4, questão dissertativa. Faça lá uma pesquisa. Você pode usar outro site. Eu estou te dando a dica desse site aqui, ó, que é do consulado francês, falando um pouquinho da história das duas pensadoras que a gente viu na aula de hoje, tanto Simone de Beauvoir quanto Olympe de Gouges. E a questão número 5, para fechar, também dissertativa, mostra um texto do Raymond Mutzenberg, saiu, onde ele mostra que da mudança de comportamento que ele tem em relação ao passado, com relação ao trabalho doméstico, com relação a essa parceria que deve existir dentro de uma relação de casal, onde homens e mulheres realizam os trabalhos domésticos, para que a mulher não se sobrecarregue com uma segunda, terceira, quarta, quinta jornada de trabalho, porque além de trabalhar fora, essa mulher também trabalha em casa, né, e trabalha muito. Ou seja, é a questão da divisão das tarefas como uma das formas de luta
contra a desigualdade de gênero. Ok? E aí, para você escrever o que você pensa, que você entendeu sobre o texto, se você concorda, discorda, se você acha que é isso mesmo, ou você acha que tem que voltar para a maneira tradicional. O interessante é você formar a sua opinião, formar o seu argumento, mas expresse argumento. Não é só concordo ou discordo. Ou dizer, isso não me diz respeito. Isso diz respeito a todos nós, né? Essa mudança de comportamento da sociedade diz respeito a mim, a você, ao teu irmão, a tua irmã, a todos. Bom, somos todos seres de uma mesma sociedade. Espero que vocês tenham entendido aí todo o conteúdo, né, o pensamento dessas duas grandes mulheres, né, essas duas grandes filósofas, né, uma na luta pela igualdade de direitos, né, na lei, e a outra pelo entendimento que a construção do que é ser homem e do que é ser mulher é fruto da nossa sociedade e é a mudança política, a mudança cultural dessa sociedade que vai melhorar as relações entre homens e mulheres, como a gente viu aqui nessa última questão. Bom, um abraço e bons estudos.